Olha quem chegou, tudo bom, meus amores? É pra falar o quê? Não, Você aponta pra mim, cara. Olha quem chegou, tudo bom, meus amores? Fala, galera. Hoje a gente veio aqui pra contar pra vocês quanto nós gastamos na fundação do nosso sobrado com 100... Quantos metros quadrados? Embaixo e em cima ou só É, embaixo? junto. 120. Com 120 metros quadrados. Então, se você tá aí nessa etapa de obra, se você gosta desse tipo de vídeo, de enxoval de casamento, diário de obra e diário da noiva, não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, ativar as notificações e de deixar o seu like, que já falei que é de graça, não custa nada e ajuda a gente a pagar o casamento. Bora pro vídeo. Treinado. Sou. Ai, deixa eu falar. É falta de oportunidade eu não ser ator. Tá. Gente, hoje eu sou só coadjuvante do vídeo, porque eu não sei nada. Eu só anotei no meu caderninho. No caso, ele nem gosta que eu anote no caderno, porque tudo tem que ser numa planilha, mas eu gosto de escrever. Então hoje eu tô aqui só pra dizer que eu tô aqui mesmo, tá? Então a gente vai contar aí quanto a gente gastou na nossa fundação, né? A gente já avançou um pouquinho mais, já começamos a alvenaria e a gente queria fazer um vídeo pra encerrar aí essa etapa, né? Dizer quanto a gente gastou nessa etapa do nosso sobrado aí, de 120 metros quadrados, pra quem quer construir e tal, ter uma noção de mais ou menos quanto a gente gasta. Lembrando sempre que a gente tá gastando numa época que tá sendo bem mais cara, né? Infelizmente não tem como a gente parar tudo e esperar a pandemia passar, então a gente tá construindo na época da pandemia, que tem tudo aumentado demais. Então lembrando que talvez, se as coisas baixarem até lá, você pode gastar um pouquinho menos que a gente. Então pode falar. Vamos lá. Nós começamos a nossa fundação com outro profissional, tá? Mas assim, só para cavar os buracos, mas logo a gente mudou. A gente teve um custo aí da mão de obra só para fundação de 3.200, tá? Assim, o que a gente mais gastou na primeira etapa foi com certeza com ferro, né? Na coluna pronta, no radier, a gente gastou cerca aí de R$ 1.500. Nós gastamos R$ 1.480 só nos ferros. Lembrando que a nossa casa é em conceito aberto e nós optamos por não ter uma coluna no meio, né? O que tudo isso encarece também, né? Se você tem uma casa ali com uma estrutura normal, né? Tem um conceito aberto, ou se a gente só escolhesse colocar uma coluna no meio, que era o que a gente não queria, isso aí sai um pouquinho mais barato, porque não precisa de tanta estrutura assim. Nós utilizamos o ferro 516 e nessa parte onde no caso não tem a coluna, por conta do conceito aberto, a gente usou um ferro de 3/8. Então isso acabou realmente encarecendo um pouco mais o valor dos ferros. Lembrando que, como a Carol falou, essa foi a primeira vez que a gente comprou o ferro, então o valor do ferro estava mais barato. Só para ter uma noção, uma segunda vez que a gente comprou, a mesma coluna que antes era R$ 70 já estava cerca de 110 e agora já está mais caro ainda, tá? Então a gente gastou 1.480 com a coluna pronta e o radier. Nós compramos um caminhão de 6 metros de areia e mais um de 6 metros de pedra. Isso aí custou pra gente cerca de R$ 1.000, R$ 1.100. Mas a gente ainda tem um pouquinho, né, que tá na etapa da alvenaria ainda. Não, já acabou do caminhão. Mas não chegou a chegar nada na alvenaria? Não, na alvenaria não. Ai, que tristeza. Tá bom. Serviu ali pra no caso, fazer o assentamento, mas nos tá. tijolos não. Olha, Tá. A gente também gastou bastante com cimento. Eu estimei que a gente gastou cerca de 20 sacos de cimento na etapa de fundação e cintamento da obra, tá? Aqui onde a gente reside, o saco de cimento Mauá, que a gente está usando o CP2, tá custando cerca de R$ 30, tá? Então a gente gastou aí uns 20 sacos, cerca de R$ 600 com cimento, tá bom? Assim, a gente teve um gasto a mais também, porque como o nosso terreno ele é bem úmido, ele tem muita umidade, por conta da maioria dos terrenos aqui na região serem antigos brejos, a gente teve que comprar, para ter uma noção, uma bomba SAP
Pra quem não sabe, para quem não sabe, é aquela bomba que fica submersa, tirando a água do chão. A gente tem um vídeo no diário de obra que a gente mostra, inclusive, a gente tirando, né? Porque a gente queria ver a obra andando e toda vez que cavava um pouco da sapata, tinha muita água. Então algumas vezes a gente tirou com balde pra ver se quando secasse e tal, a água não voltaria, mas ela minava muito, e aí se chovia ficava ainda pior. Então assim, não teve escolha, teve que comprar mesmo a bomba SAP. Então a gente teve que ter esse gasto, que se aí o seu terreno não for úmido, vai ser um gasto que você não vai ter, né? Exato. Então assim, a gente teve esse gasto com a bomba Sapo aqui, pra gente custou cerca de R$190, mais R$40 que a gente precisou gastar com a madeira, tá? Assim, gente, as obras, o valor dos materiais, eles variam muito de acordo com a região que cada um mora, tá? Com a época que você está construindo, a gente sabe que com a pandemia muitas coisas ficaram mais caras. Então assim, para tentar resumir um pouco, a gente gastou com madeira também, tábua, bastante tábua de 30. Nessa primeira etapa a gente gastou cerca de 700, 800 reais com tábua, tá? É importante falar que o nosso primeiro andar ele tem 60 metros, quando a gente fala de um sobrado com 120 metros quadrados, a gente se refere a 60 metros no piso térreo e mais 60 no piso superior, tá? Então a gente gastou aí na etapa de fundação e alicerce, tá? Envolvendo mão de obra, envolvendo material, cerca de R$11.000, tá? Só para fazer essa parte do sobrado. Como aqui é bem úmido, como o nosso terreno também é nos fundos aqui do nosso lote, a gente precisou subir bastante o nível. Isso ajuda um pouco na questão da umidade, tá? A gente subiu cerca de 90 centímetros, quase 1 metro, que a nossa casa ficou mais alta em relação à casa da frente, e isso um pouco mais alto ainda se a gente contar em relação à rua. Em relação à rua ficou cerca de 1,10 m, 1,20 m mais alto, tá? Então, para quem está pensando em construir, eu aconselho que se junte dinheiro primeiro, tá? Porque nesse tempo onde tudo está muito caro, a gente precisa juntar para tentar pagar alguma coisa à vista, para tentar uma negociação a mais com a loja, tentar baixar o preço de algumas coisas. O valor dos materiais parcelados, eles costumam ficar mais caro, tá? Então é isso, gente. Perguntaram também, inclusive eu postei lá no Instagram, gravei um pouco, né? E mostra um pouco do alicerce. Me perguntaram se a gente não tinha impermeabilizado. Impermeabilizado, porque costuma ser preto, né? A gente impermeabilizou sim. A gente utilizou o Sika. Usou o Sika. Tá? Então ele não fica preto, sim. A gente impermeabilizou, mas ele fica normal. Não mudou nada, não ficou preto nem nada. Uma coloração mais branquinha ali, transparente. Então não dá pra ver visualmente, mas sim, a gente impermeabilizou até pra essa questão do terreno ser muito úmido. Então a gente tá tentando se prever para não ter umidade na casa. E no nosso embolso também, quando a gente for fazer, a gente vai usar mais impermeabilizante na parte inferior da alvenaria também, tá? Para os próximos vídeos, para a próxima etapa, a gente vai trazer esse diário de obra com um período um pouco menor, tá? Para ter esse acompanhamento mais frequente. Porque nisso aí, da fundação até agora, essa troca de pedreiro, e aí entrou outro, né? Para remarcar tudo de novo, e aí a gente cavar algumas coisas que estavam erradas. A gente demorou bastante aí, a gente começou a obra tem quanto tempo? Em agosto de 2020. Em agosto, e tem fazer um ano ainda. 2 semanas trabalhando aí uma vez no dia, não, umas 4 vezes, né? O pedreiro que ele começou a subir as paredes. Então assim, a gente tem praticamente 1 ano que a gente só tá aí na fundação, então no alicerce, por toda essa questão da umidade, enfim, troca de pedreiro, então teve muita coisa que atrasou. Mas aí agora, né, vai ser um pouquinho mais rápido, porque a alvenaria, de acordo com todos os pedreiros, sobe muito rápido as paredes, então nós esperamos que sim. E o restante aí é mais... é rápido, né? É mais questão de dinheiro, né? Assim, não vale muito a pena a gente falar muito de planta, porque tem outro vídeo que a gente explica bastante. Vou deixar linkado aí o vídeo que a gente mostrou, mostrando uma planta, como cada cômodo mais ou menos, né? E a gente vai fazer um próximo tour assim que subir as paredes, antes mesmo da laje, provavelmente. A gente vai fazer um tour aí, me pediram lá no Instagram, me pediram aqui também no canal pra me dizer metro quadrado de cada cômodo. Então a gente vai fazer um tour
da casa, né, do térreo no caso, e dizer o metro quadrado de cada cômodo direito, pra vocês terem uma as noção. paredes ficarem prontas, elas estão ali na base da janela, melhor. E concretar o chão que ainda falta. Aí depois disso a gente mostra direitinho. E assim, gente, eu sei que é uma pergunta muito frequente, quantas sapatas eu vou precisar cavar, qual tipo de ferro eu vou precisar utilizar. Isso você vai precisar da ajuda de um profissional, né? Depende do tipo de terreno que você está construindo, depende do tipo de planta que você quer, se você quer alguma planta um pouco mais aberta, se você não vê problema em ter colunas, em ter mais paredes, tá? Vai tudo se adequando de acordo com o projeto que você tem. Como a gente falou na planta, a gente não tem arquiteto, não tem engenheiro, porém o nosso mestre de obras, ele tem um acompanhamento de engenheiro, então ele levou a nossa planta, né, para o engenheiro, para mostrar essa questão do conceito aberto e tal, e de tudo que ia precisar ser usado para manter a casa segura. Então, a gente não tem um arquiteto e engenheiro, mas a gente teve alguém aí dando um apoio, o mestre de obras também. Gente, e pode chamar lá no Instagram, tá? O Instagram é Construindo Rica House, vou deixar aqui. Tendo qualquer dúvida, a gente responde com certeza. Alguma dúvida sobre a nossa obra. Se qualquer coisa deixa aí nos comentários, eu também tô sempre respondendo nos comentários. E qualquer coisa que eu não souber, porque eu não sei de quase nada, o Rildo vai estar respondendo vocês. É isso. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que vocês gostam de saber dos valores reais, quanto a gente gasta, né? E a intenção é que a gente traga mais vídeos assim, contando quanto a gente gastou na real. Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, já se inscreve pra não perder os próximos. E é isso, não esquece de seguir a gente lá no Instagram, me seguir, porque no caso ele não usa, de seguir o Instagram da casa lá, que eu tô sempre compartilhando com vocês e pedindo ajuda também. Muito obrigada se você assistiu o vídeo até aqui, um beijo e até a próxima. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why